Querida pessoa do mundo ao lado, escrevo essas linhas como quem abre uma janela e deixa entrar um vento de ideias. Não vou explicar protocolos nem combinar códigos, porque quero falar com você como falo com um velho amigo. Aqui a vida segue um ritmo simples e diferente, e talvez isso ajude você a olhar o seu próprio chão com olhos novos. Nesta carta conto que vejo no lugar onde moro, onde a natureza é cidadã e faz parte das decisões do dia a dia. Eu escrevo com calma, e um teclado gasto, e guardo cada palavra como se fosse água em uma concha. No meu mundo, rios, florestas e aquíferos têm direito a voz, voto e veto, e isso muda tudo o que fazemos. Quando digo que tem voto, não falo de magia, falo de regras claras e de um jeito novo de ouvir o que antes era silêncio. Nós construímos uma Constituição do Verde, que define como cada bioma participa da vida pública de forma simples e justa. Uma Constituição é apenas um acordo que diz quem pode decidir o quê, e aqui esse acordo inclui quem não fala português. Para representar um rio, há procuradoras e procuradores treinados para traduzir sinais do ecossistema em decisões humanas. Esses sinais são dados do cotidiano, como vazão, temperatura, qualidade da água, diversidade de peixes e ritmo das cheias. A pessoa que representa o rio não manda sozinha, ela precisa de dados auditados e de uma assembleia mista para validar cada voto. Essa assembleia reúne gente do bairro, gente da roça, cientistas, pessoas indígenas e o representante oficial do bioma. Quando os indicadores passam de certos limites, o voto do bioma ganha peso maior, porque o risco de dano cresce mais rápido que a pressa humana. Isso vale para impedir obras, para mudar rotas, para suspender atividades e para exigir reparos que devolvam fôlego ao lugar. Você pode achar que isso trava o progresso, mas aqui aprendemos que progresso sem fôlego só pressa com outro nome. Por isso a economia também aprendeu a respirar, e o nosso produto mais valioso chama tempo de vida do ecossistema. Cada projeto tem de provar que devolve mais tempo do que tira, e essa conta simples muda a direção dos investimentos. Quando uma empresa quer erguer um prédio, ela precisa financiar a recuperação de solos que deixe a água infiltrar de novo. Se alguém pretende pavimentar mais uma rua, propõe ao mesmo tempo jardins de chuva, corredores de sombra e calçadas porosas. As crianças crescem sabendo que uma rua sem sombra é uma pergunta mal feita, e que toda pergunta precisa de caminho e resposta. As escolas ensinam a escutar rios com hidrofones e a ler mapas de vento como quem lê um poema, devagar e com atenção. O calendário tem eleições sazonais, e as campanhas discutem o que plantar, onde abrir passagem e como reduzir calor até o próximo solstício. Em vez de gindes que grudam na cabeça, preferimos dados que grudam na consciência e piadas leves que aliviam o ânimo. O humor é importante porque o assunto é sério, e a seriedade aqui não mora longe do riso, mora ao lado da lucidez. Com o tempo entendemos que um rio sem voto só pode pedir ajuda com excesso ou falta de água. Cheia demais ira grita e seca demais ira suspiro, e nenhum dos dois é bom conselheiro na hora de planejar. Um dia o rio Aurora, que é o meu cliente mais teimoso e mais sábio, vetou um projeto que eu mesma defendia. Era uma avenida larga, bonita no papel, que tiraria o trânsito de um bairro e daria alguns minutos a mais para quem tem pressa. O veto do rio dizia que a avenida cortaria um corredor de ar, secaria nascentes e aqueceria as casas mais frágeis do entorno. Eu reli o laudo por horas, com uma mistura de orgulho e desconforto, e percebi que a minha pressa tinha esquecido do vento. O bairro se reuniu com o conselho do rio, redesenhou o traçado, encolheu o asfalto e aumentou o espaço para árvores e pessoas. A nova rua ganhou bancos de madeira, vielas de respiro, bueiros que bebem devagar e uma feira que floresce aos sábados. Os moradores dizem que agora o relógio anda mais calmo, e eu entendi que o relógio de um bairro se mede pelo riso do fim da tarde. Outro caso que guardo com carinho é o de um seto de dados que queria se instalar perto do aquífero claro. O projeto era ambicioso e prometia trabalho, renda e tecnologia, mas pedia água fria como quem pede coisa sem alma.
O aquífero vetou a primeira versão, e a cidade inteira achou que seria o fim da conversa. O time técnico voltou, estudou, ouviu pescadores, avicultoras, estudiosas do clima e propôs um sistema diferente de refrigeração. Eles captariam menos água, devolveriam água mais limpa e usariam o calor dos servidores para estufas de muros e secagem de grãos. O aquífero pediu férias hídricas anuais, um período em que a operação cairia e as reservas descansariam sem disputa. A empresa aceitou metas de reposição e criou um fundo para educação técnica local, ligado a monitoramento público em tempo real. O acordo nasceu de um não bem colocado, e aqui aprendemos que um bom não salva muitos sims no futuro. Sei que você pode pensar que isso é custoso, mas nada mais caro do que consertar o que foi quebrado por descuido. Nossos impostos contam outra história do dinheiro, em que subsídio vai para quem devolve equilíbrio e cria renda com menos dano. O comércio local se adapta, abre oficinas de materiais permeáveis, bicicletas de carga, hortas em lais e telhados que chovem para dentro. As festas da cidade ligam música infantil, e o desfile mais esperado celebra a volta de pássaros que haviam sumido. As pessoas não viraram santas, elas só adoraram regras que puxam a ética para o centro da sala e tiram o remo do volante. No começo, alguns políticos acharam que perderiam poder, e hoje eles dizem que ganharam fôlego, porque o veto do bioma divide o peso das escolhas. Uma prefeita me contou que dorme melhor, porque agora o desgaste de uma horda não cai tudo nos ombros dela. Quando o rio diz basta, o desgaste vira tarefa comum e o mérito do conserto também se reparte. Há quem pergunte se a natureza pode errar, e nós respondemos que não é a natureza que erra, é a nossa leitura que falha. Para isso criamos revisões independentes, com dados cruzados, auditoria aberta e direito de resposta para cada comunidade afetada. Se um laudo estiver incompleto, o veto vira cautelar temporária, e a discussão recomeça com foco nas lacunas. Isso evita guerras de opinião e encurta o caminho até um consenso possível para aquele lugar naquele momento. Também usamos garantias simples, como calções verdes que só se liberam quando a água prova que está melhor do que antes. Obras aprendem a fazer a paz primeiro e o anúncio depois, e o marketing virou um resumo do que os dados já disseram. No fim do dia, tudo se resume a uma pergunta que cai no bolso: que futuro essa rua inteira quando você solta a mão da pressa? Eu penso nisso quando caminho perto do Rio Aurora, que as pessoas aqui tratam como vizinho, cliente e professor. Vizinho porque passa na frente de casa, cliente porque exige bom serviço e professor porque ensina sem levantar a voz. Ele já me viu chegar com dúvidas e sair com uma certeza leve, daquelas que cabem no bolso de quem volta para casa a pé. Eu aprendi que política é um nome grande para cuidados pequenos e repetidos, como varrer a calçada e não desligar o céu. O voto do bioma não substitui o voto humano. Ele apenas lembra que ninguém vive sozinho em um planeta cheio de vizinhos. Quando uma pessoa vota, ela pensa na família e no trabalho, e quando um rio vota, ele pensa no leite e nas margens. Essas duas memórias se completam como duas mãos que seguram a mesma corda, e a cidade desce a encosta com menos tropeço. Você talvez se pergunte se dá para aplicar isso no seu mundo, e eu diria que dá para começar com gestos pequenos e firmes. Comece por reconhecer uma bacia como comunidade, com mapa simples, pessoas responsáveis e um caderno de metas públicas. Dê nome a quem leva os dados à Assembleia e crie um direito de veto que só se aciona quando a saúde do lugar cai abaixo de um limite claro. Torne esse limite conhecido da escola ao comércio, e dê prêmios para quem cria sombra, água livre e sol que respira. Se a cidade tem enchente, olhe primeiro para onde a água poderia descansar, e depois corrija o traço das ruas que empurram a água para o desespero. Se o bairro sofre com calor, conte árvores. Conte paredes brancas, conte telhados vivos e conte sombras como quem conta pão. Seu rio anda escuro, acenda a luz da coleta e da fiscalização, mas acenda também a conversa que devolve orgulho e cuidado.
Lembro de uma senhora que vendia bolos na esquina e dizia que o rio não era problema, era parente distante esquecido na mudança. Quando o rio ganhou voz, ela disse que o parente voltou para casa com documentos, e riu com a simplicidade de quem enxerga o ódio. O óbvio aqui é que todo mundo precisa de água e sombra, e que toda cidade precisa de silêncio suficiente para ouvir um não quando chega a hora. Às vezes um não vem de um sapo que some, de uma árvore que não floresce, de uma pedra que esquenta demais ao meio-dia. Às vezes vem do cheiro que muda, do vento que estanta, do pássaro que atrasa a canção, e tudo isso são dados em linguagem de gente. Mas traduzimos esses sinais em relatórios curtos, e cada relatório vem com um mapa que qualquer pessoa consegue ler. O conselho do bioma se reúne no galpão da escola, e ali a técnica encontra o cotidiano, que é onde a política mora de verdade. Para evitar abusos, adotamos rodízio de representantes e ensino constante, porque poder sem aprendizado vira truque de repetição. O rodízio garante que ninguém vire dono do rio, e a escola garante que todo mundo entenda porque o rio não pode ter donos. Os agricultores de beira de rio ganharam crédito para recuperar a mata, e o rendimento cresceu quando a sombra voltou a cuidar da terra. A feira passou a vender peixe de ciclo verificado, e o ser de confiança não é um luxo, é um contrato com o futuro. Falando em futuro, aqui mede-se a ambição de um bairro pelo tanto de refúgio que ele oferece a uma tarde de calor. Um refúgio pode ser um banco sob árvore, um bebedouro público limpo, um corredor de brisa ou uma praça que aceita a chuva como visita. À noite a cidade desacelera, e as luzes respeitam o caminho de insetos e aves, para que a vida siga sem tropeçar em carões. As pessoas dormem melhor porque a cidade aprendeu a cochar, e eu sei que essa imagem é simples, porém funciona. Quando tudo fica complexo, voltamos ao método breve. Será que este gesto ajuda a água a descansar e o corpo a respirar? A resposta move o desenho das ruas e o ritmo das obras, e a ética escorre junto com a água para dentro do chão. Eu poderia falar da lei por horas, mas você conhece a lei que importa quando sente alívio na pele. O alívio de sair para trabalhar sem medo de alagar, o alívio de voltar para casa sem medo de forno urbano. O alívio de ver um peixe onde antes havia lixo, e de ver uma criança apontar e dizer que aquilo tem nome e direito. Também aprendi que nem todo conflito tem final feliz, e que algumas dores pedem tempo e paciência. Quando o rio perde uma curva antiga, mas fazemos luto com trabalho, plantando faixas e cuidado onde a pressa arrancou raiz. Quando o bairro perde uma sombra velha, mas fazemos festa de replantio, com música, comida e promessa de regar. Tudo isso parece simples porque é simples, e o simples dá trabalho, mas devolve paz por muitos anos. O voto da natureza nos protege do atalho que muda rápido, mas cobra juros que a cidade não consegue pagar. Às vezes alguém pergunta se não é exagero dar poder a uma floresta, e eu respondo que exagero foi fingir que ela era só cenário. Uma floresta não é plano de fundo, ela é personagem que sustenta a história, e a história humana melhora quando o elenco é completo. Aqui o teatro da cidade que em palco para árvores, e a plateia aprendeu a aplaudir silêncio, sombra e água em dia de calor. O mercado não morreu por causa disso, ele só ficou mais esperto, e lucro agora caminha junto com o descanso dos ciclos. Hoje as vendem coisas duráveis, serviços de reparo ganham prestígio, e embalagens colecionam elogios quando somem direito do mapa. As pessoas pagam por manutenção com menos dor, porque manutenção virou palavra de carinho pela casa comum. Quando você pensa em começar, lembre que não precisa esperar lei grande para fazer cuidado pequeno. Mapas de calor podem ser feitos com passos e cadernos, e um corredor de brisa pode nascer de 3 quintais combinados. Um rio aprende com cada gesto, e uma cidade aprende com cada encontro, e esse é o motor mais forte que já vi. Tenho vontade de te contar sobre o dia em que a Assembleia discutiu se um vento podia pedir pausa no trânsito. O bairro vivia um verão parado, e o vento mal passava entre prédios que se fechavam como humus tensos.
O conselho registrou temperaturas, buscou rotas e propôs alternância de ruas com menos carros em certas horas da tarde. As pessoas acharam estranho, depois acharam agradável, e no final acharam lógico, como quem encontra um atalho com sombra. Nenhum plano nasceu do nada. Todos nasceram de perguntas simples: o que falta para a vida respirar com dignidade hoje? Dignidade aqui é ter água perto, sombra que não cobra, ar que se mexe, solo que bebe a própria chuva. Se isso existe, o resto pode esperar um pouco, e o pouco de espera salva muito de futuro. Eu sei que tudo isso cabe em uma carta, mas na verdade cabe em uma rua, e toda a rua cabe na mão de quem mora nela. Por isso termina esta parte com um pedido direto: dê voto e descanso a pelo menos um pedaço de natureza ao alcance da sua casa. Se o seu mundo aceitar, escolha um córrego, uma praça ou um fragmento de mapa, e dê a ele um lugar na mesa das decisões. Traga dados que cabem no bolso e histórias que cabem no coração, e misture os dois até que ninguém queira separar de novo. Faça rodízio de representantes. Obrigue metas em morais simples, e ajuste o plano com humildade quando o vento mudar. Se alguém disser que é difícil, responda que difícil é consertar o que se quebra quando ninguém estava olhando. No começo vai parecer novidade, depois vai parecer hábito, e por fim vai parecer bom senso. Escreve isto porque gosto de você, e porque sei que seu mundo é capaz de coisas belas quando presta atenção ao que sustenta a vida. Eu mesmo mudei quando perdi um debate para o Rio, e achei graça no meu orgulho obedecer ao fluxo de uma curva antiga. Perder foi ganhar ritmo, ganhar foi aprender a ceder, e ceder foi abrir espaço para a cidade respirar. Hoje caminho devagar e cumpro horário sem devorar minutos, porque aprendi que tempo é um bicho manso quando a gente o trata bem. Vejo as crianças brincarem de traduzir a voz da água, e penso que elas já nasceram milênios no idioma da terra. Penso também nas pessoas idosas que contam de um tempo em que o rio era uma linha no mapa, e agora um vizinho com argumentos. Argumentos simples como a sombra que refresca, o peixe que volta e a brisa que corre nos fundos das casas. Se você chegar aqui um dia, vou levar você a mais de onde guardo minhas dúvidas e minhas botas de borracha. Você vai ouvir um som fino dentro do silêncio, e vai notar que o coração marca o tempo certo quando o corpo não está em guerra com o ar. No fim, o que chamamos de direita é só uma forma educada de pedir que a vida continue sendo possível para todos. E a vida gosta de quem a escuta, e esperamos que o seu mundo aprenda a escutar antes das sereias, e não depois. Há um ditado que repetimos quando a pressa lateja: quem cuida do leito dorme melhor, porque acorda antes do desastre. Então cuidamos do leito, do solo, da sombra e do silêncio, e o desastre perdeu força e espetáculo. Gosto de lembrar que um bairro bem cuidado tem o barulho certo, que é a mistura de riso, água e folha, e nunca de sereno e constante. Quando acaba o dia e a luz baixa, as janelas ficam azuis e a cidade respira como o rio, como dois amigos que caminham lado a lado. É com essa imagem calma que fecha a parte principal da minha carta, com a esperança de que ela sendo uma vontade boa em você. Se quiser saber quanto custa isso, respondo que custa menos que a reconstrução de uma enchente e mais ou menos o preço de um bom senso teimoso. E se você quiser saber por onde começar, comece longe da culpa e perto da rua, porque a culpa paralisa e a rua convida. Escolha um ponto simples, como uma esquina quente, e faça dali um laboratório de sombra, água e conversa. Mostre o resultado para os vizinhos, depois para a escola, depois para um conselheiro, e quando perceber já haverá assembleia. A assembleia vai parecer grande, mas na verdade ela cabe dentro de duas perguntas pequenas: quem precisa de alívio e o que podemos fazer hoje? E quando o primeiro veto acontecer, trate o veto como um freio amigo, que segura para que todos sigam juntos e inteiros. Nem todo freio é inimigo da viagem, e a vida sabe agradecer quando a curva é feita no tempo certo e no traço certo. Se você chegou até aqui, eu agradeço com carinho, e deixo um presente que aprendi com o Rio Aurora.
O presente é uma pergunta que abre portas. Que mundo você quer que te agradeça quando seus netos pegarem na sua mão? Esse mundo começa quando você assina um pacto simples com a água e com a sombra, e cumpre esse pacto sem espetáculo. Os resultados são lentos e profundos, e quando eles chegam ninguém quer voltar ao tempo da pressa séria. A cidade fica mais bonita sem precisar fingir, e o orgulho de morar vira algo que não se compra e não se perde fácil. Eu termino com um convite que é também promessa. Se o seu mundo abrir voto para o seu rio, eu levo a urna nas costas e o sorriso no bolso. E se a sua rua der um passo na direção do cuidado, eu escrevo outra carta com histórias novas que nasceram do seu gesto. Que a sua noite seja leve e que o seu dia comece com ar que entra sem pedir licença, como entrar alegria nas casas que não têm medo. Eu me despeço com um abraço de água mansa, desejando que a sua pressa encontre lugar para se sentar um pouco. Da sua amiga do mundo ao lado, e viu esta carta como quem estende uma ponte que qualquer pessoa pode atravessar. Obrigado por ouvir até o fim, porque seu tempo é precioso e seu cuidado também é. Se você gostou dessa carta, deixe um like, porque esse gesto simples ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque quero te escrever de novo e desejo que você não perca os próximos envios. Conte nos comentários o que o seu bairro faria se o Rio tivesse voto, o que suas ideias inspiram outras cidades e fortalecem a nossa comunidade. Se puder apoiar o projeto, faça uma doação pelo QR Code no canto inferior direito do vídeo ou pelo link na descrição, porque isso mantém a ponte aberta e a série viva. Na descrição você encontra links para outras obras de uma série diferente, que levam a conversa para outros caminhos e outras surpresas. Eu me despeço com carinho e te convido a voltar para o próximo episódio, porque a nossa conversa ainda tem muito fôlego e muitos rios para ouvir.